Família palmeirense, Palmeiras não tomou conhecimento do Ceará, aplicou uma cipuada, uma lapada, como a gente gosta de dizer, né? Passou por cima, né? Passou o trator 3-0, né? Poderia ter sido bem mais, né? O Palmeiras jogou muito bem, né? Apesar de algumas mudanças, né? Estevão fazendo a diferença mais uma vez, né? Voltando a jogar bem, voltando a fazer gols. Então, sem sombra de dúvida, pessoal, vai para as oitavas com confiança. Já está nas oitavas da Libertadores e é líder do Campeonato Brasileiro, onde o foco total aí é no próximo jogo do final de semana contra o Flamengo, né? E a mídia discutindo, né? Até onde vai parar esse time de Abel, né? O time do Palmeiras vem jogando muita bola, né? Vem jogando bem e principalmente, pessoal, vem mostrando desempenho, não importa quem joga, né? Se joga um, joga outro, o desempenho da equipe é o mesmo, né? Isso aí se torna e traz taças, né? Isso aí se torna um time campeão, sem sombra de dúvida. É para arrancar elogios e é para deixar o torcedor palmeirense bastante feliz, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição, no final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. O jogo para o Palmeiras como resultado da principal mudança estrutural que o Abel fez no time do Palmeiras nessa retomada pós-Campeonato Paulista, nessa sequência aí que leva o Palmeiras a ser o melhor time da Libertadores, o melhor time do Brasileiro e classificado na Copa do Brasil, que foi tirar o Estevão exclusivamente da ponta direita e dar campo para o Estevão percorrer, né? O Felipe Anderson foi o ala de novo pela direita, infelizmente uma nova lesão, né? Quando ele vinha construindo uma boa sequência, uma nova lesão para o Felipe, espero que não seja, que não o tire por muito tempo, embora acho que nesse momento o foco tem que ser o Mundial, né? Espero que nada aqui preocupe para o Mundial, mas ao dar campo para o Estevão, a gente viu ele passeando por diferentes lugares, e hoje ele inclusive começou como o meia, não o ponta, mas o meia pela esquerda, ele é canhoto, ele raramente joga pela esquerda, o Maurício geralmente é o Facundo na esquerda, o Estevão na direita, hoje foi Maurício na direita e Estevão na esquerda. Depois eles trocaram, né? A gente teve algumas inversões de lado a lado. Então o Estevão pôde causar danos em mais lugares do campo, confundir a marcação. Porque quando está na direita, ele faz um movimento para puxar para dentro e bater de canhota. Quando ele está na esquerda, ele faz o movimento de ir para o fundo e bater. E aí a gente viu como é que foi o lance do pênalti que originou o primeiro gol. O Estevão, como meio atacante pela direita, é pisado e depois calçado pelo zagueiro, pênalti. Que ele bate no rebote e faz o gol. Como é que é o segundo gol? Ele recebe como meia pela esquerda, puxa para o lado e dá uma sapatada de perna canhota para meter a bola na gaveta. Um Estevão que causa danos em todo o campo. E isso é, para mim, diretamente transportado, a gente já comentou isso aqui também, para o que o seu empresário, o André Cury, falou, acho que foi para o Benja, que o Chelsea foi um dos únicos times que procurou o Palmeiras interessado no Estevão, que tinha o interesse que comunicou o staff do jogador que gostaria de usá-lo como um meio atacante central, uma figura quase como um camisa 10. Se fosse para pênaltis, além de perder, ele ia falar assim, é o seguinte, gente, se hoje for para pênalti, eu perder a formatura da minha filha, aí que vocês vão ver. A gente vai falar mais sobre o time como um todo, mas eu queria explorar mais o Estevão, André. Vamos lá. Até nessa lente de aumento, temos uma telinha, doutor? Então vamos colocar a tela sobre o Estevão. Estevão, 2 gols na noite de hoje, que é uma tela que mostra a joia brilhante, o que ele fez hoje, ó, liderou todos, tirando ações com bola, que foram 52, ele ficou em segundo, esportivo e pessoal, assim, não faça nenhuma grande besteira, o que não é o caso dele. O que você imagina de teto quando você olha esse menino, André? A gente já falou tanto dele, né? E pelo fato dele ter surgido logo depois no time principal do Palmeiras, logo depois do Endrick, também isso foi assunto, né, para vários debates, porque o Palmeiras revelou esses 2 jogadores, eles têm características distintas e aparentemente uma perspectiva tanto para um quanto para o outro, embora seja absolutamente permitido a todo mundo que gosta de futebol ter uma preferência ou gostar dos dois em relação ao seu estilo da mesma maneira. E eu sempre me interessei pelo jeito do Estevão jogar, e eu sei que os técnicos como o Abel, por exemplo, valorizam demais a obediência tática do Estevão, o fato dele compreender o que ele tem que fazer quando o Palmeiras não tem a bola, o fato dele não só compreender o que ele tem que fazer, mas executar essa tarefa, porque a maioria dos jogadores que não participam do momento defensivo, eles sabem o que tem que fazer. O Estevão faz. E essa é uma das razões pelas quais o Abel se apaixonou por ele desde cedo e sempre o elogiou.
Mas eu sempre me interessei, pessoalmente, pelo futebol de rua, né? E é preciso tomar cuidado para usar essa expressão, porque ela pode ser encarada como uma... não como uma crítica, mas como um alerta. E é justamente o contrário, né? O Marcelo Bielsa, que hoje é o treinador da seleção uruguaia, que sempre disse que o futebol ele se transformou num jogo tão difícil para equipes do mesmo nível, que quando você tem jogadores capazes de ganhar os duelos individuais, o trabalho do treinador ele se facilita. E aí o Bielsa terminava esse raciocínio dizendo: o problema é que só tem 2 jogadores no mundo que fazem isso. E ele citou o Messi e o Neymar. Isso foi na época em que o Neymar, se não me engano, era na época que o Neymar estava no Paris Saint-Germain. Um protagonista completo do jogo do time francês naquele momento. E o Messi, a gente não precisa explicar por que o Bielsa falou isso a respeito dele. O Estevão é um desses jogadores que desequilibram as melhores defesas, e quando as defesas não estão tão equilibradas e não são tão boas, dá até um pouco de pena, entre aspas, né, dos jogadores que têm que marcá-lo. A gente viu ao longo desse período do Estevão como jogador titular e uma das peças principais do Palmeiras, poucas vezes ele ser bem marcado. O Angilério o marcou bem, né, nas finais do Campeonato Estadual. No jogo anterior, também no estadual, no próprio Allianz Parque, quando o Estevão perde um pênalti no final, ele também foi contido pelo sistema defensivo do Corinthians. Mas isso foi uma raridade, isso é uma raridade. Você percebe várias vezes os zagueiros não saberem como agir perto dele, porque ele é o tipo de jogador que, se você chega muito perto, ele se livra de você muito facilmente, ele tem repertório de dribles assim, inesgotável. E quando o jogador dá espaço para ele acelerar, ele simplesmente passa. É como se o marcador não estivesse ali. Então são raríssimos os jogadores assim no mundo inteiro. E o Brasil, de fato, se acostumou a revelar muita gente com essas características. Então, a gente falou isso lá no início. O DNA futebolístico dele é o DNA de grandes dribladores e de jogadores que são escorregadios, que passam por espaços curtos, que se viram com um palmo do campo, que finalizam muito bem, que tem faro de gol. Então, assim, na árvore, né, genealógica, ele é um desses jogadores, como o Neymar, como o Ronaldinho Gaúcho, como o Robinho, o jogador de futebol Robinho, com essas características absolutamente imprevisíveis da rua mesmo, do futebol, que não tem tantas condições, mas tem muito brilho. Então ele precisa de muito pouco para fazer a diferença, ele precisa de muito pouco para fazer um gol como ele fez hoje. Balançou para um lado, balançou para o outro e enfiou um pé na bola numa finalização daquelas, pega aí, goleirão, sabe? Já é uma coisa, sabe? Vai buscar, ele já sabia tudo o que ele ia fazer. Então ele é de fato uma joia, merece ser chamado de joia. E tomara que, ao chegar no Chelsea, ele receba o tratamento que ele merece como jogador de futebol. Muito leve de jogar. Então, assim, existe base para a gente acreditar numa adaptação rápida. Ele não vai chegar no melhor time do mundo, mas acho que ele vai chegar num bom lugar, um lugar que tem a ver com o tipo de jogo que ele vem praticando. Pois é, e é um alívio olharmos para o staff do Estevão e saber que ele não está sozinho, né? Que ele tem que as pessoas olham para ele e sabem o tamanho do Estevão. E quando você falou isso, André, eu me lembrei do Rogério Ceni, do ano passado, acho que um jogo com o Palmeiras no Allianz Parque. E aquela luta para conseguir fazer alguma coisa contra o Palmeiras também num momento muito bom, e aí o Estevão consegue fazer um gol, e aí o Rogério Ceni ele fala assim: contra esse aqui, não tem jeito. Tem muito o que fazer, vamos para a próxima, vamos continuar aqui o nosso jogo, porque contra o Estevão é muito difícil a gente conseguir fazer alguma coisa. Ele representa essa esperança de que é possível dar um jeito num jogo em que a impressão que você tem é que pode jogar 5 horas aí que nada vai acontecer. Mr. Ancelotti deve ter gostado do jogo, hein? É o tipo de jogador que ele não conhece. É isso. É o tipo das joias brasileiras, é a que ele não conhece. Certamente os outros ele já trabalhou, deve ter ouvido falar do Estevão, mas agora ele vai conhecer mais de perto. Vamos ouvir o Vinícius Nicoletti, porque ele tem acompanhante por lá. É isso, Nicoletti, vai que é sua. Daqui a pouco. Então, mas o Nicoletti tá ok. Mas daqui a pouco a gente vai ter entrevista coletiva, não do Abel. Vitor Castanha. E zona mista. Nicoletti, tudo bem?
Tudo bem, Felipe, Marcela, André, Zupac, pode chamar aqui ao vivo que a gente vai mostrar aqui uma novidade, a chegada do Estevão para a entrevista coletiva, que foi escolhido para passar na zona mista. Geralmente passam 2 jogadores nos jogos em casa do Palmeiras aqui no Allianz Parque, mas hoje é só o Estevão, ele já está dando entrevista ali, daqui a pouquinho ele chega aqui para falar com a gente. Palmeiras que chega à 7ª vitória consecutiva, são 14 vitórias nos últimos 15 jogos e o Abel Ferreira mais uma vez fez mudanças na equipe, ele está fazendo de 5 a 6 mudanças, dessa vez 6 mudanças em relação ao jogo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O Estevão ficou, mas mexeu no ataque, mexeu no meio campo e teve uma preocupação agora para a sequência da temporada, até para o Mundial de Clubes, porque o Felipe Anderson com 11 minutos saiu com uma contusão muscular, é dúvida aí para a sequência, para os últimos 3 jogos do Palmeiras antes do Mundial de Clubes. Então também a gente vai curtir aqui o Estevão e explorar ele com todas as perguntas, porque está se despedindo esse grande jogador, o garoto do Palmeiras, essa revelação do futebol brasileiro. O Estevão chegou a 10 gols nessa temporada, é o artilheiro do time. O Flaco Lopes fez mais um hoje, tem 8 gols o Flaco Lopes e o Maurício 7, são os artilheiros do Palmeiras nessa temporada, mas é uma tendência do técnico Abel Ferreira mexer muito na equipe. E nós vamos aqui ao vivo direto com o Estevão, vou sentar aqui, Estevão, para fazer a entrevista. Estevão, falar desse seu momento, vai acabar, está acabando, como é que você sente aí esses últimos jogos no Palmeiras, como é que você está se sentindo? Muito feliz, esse momento está sendo maravilhoso para mim, acho que não poderia ser melhor. Estou desfrutando cada vez mais desses momentos incríveis que eu estou vivendo pelo Palmeiras, no Allianz, no CT, então você tem que agradecer a Deus por esse momento e está sendo muito especial para mim. Ô Estevão, muito se falava para mudar você de função, isso aconteceu numa contusão do Veiga, né? O Veiga se machucou e aí a partir daquele momento entrou Felipe Anderson no jogo contra o Cerro pela Libertadores e você foi jogar mais perto do gol. É a posição que você gosta, é onde você queria, você chegou a falar isso antes com o técnico Abel Ferreira, depois até o seu empresário falou que o Chelsea escolheu você porque para você jogar nessa função de camisa 10, essa é a sua função que você gosta? Desde pequeno na base eu sempre joguei ali, tanto que hoje eu joguei em outra posição, né, que não na minha ali na direita, mas hoje eu ajudei pela esquerda. Mas, cara, o mais importante é ajudar o Palmeiras, onde o Palmeiras precisar, estou à disposição. E se for para ajudar o Palmeiras a conquistar vitórias, então, para mim, é o mais importante. A gente viu você quando foi substituído, você vai bem devagarzinho, dando um tchau para todo mundo ali, vivendo realmente, curtindo os seus últimos momentos aqui com a camisa do Palmeiras. O que você vai mais sentir falta aqui do Palmeiras quando você for embora? Tudo, cara, tudo, torcida, jogadores, esse elenco maravilhoso, atmosferas do Allianz. Eu senti falta de tudo, porque o Palmeiras foi um clube que abriu as portas para mim. Sou eternamente grato por tudo que o Palmeiras fez na minha vida e posso estar ajudando hoje com gols, com vitórias. Essa acho que é uma forma de retribuição por tudo que o Palmeiras fez na minha vida. E ainda em cima desse clima de despedida, os vídeos de você saindo de campo são bastante emblemáticos, né? No clássico você senta pra cantar junto com a torcida, hoje dá pra ver que você sai bem devagar. Faltam 2 jogos no Allianz, né? Como você tá se sentindo em relação a isso? Feliz, como eu falo, tô desfrutando cada vez mais, sabe? Sei que eu vou sentir muita falta disso, sei da importância que o Allianz tem para nós jogadores, pro Palmeiras. Então tô desfrutando, cara, tô levando tudo leve, porque eu sei que eu vou sentir muita falta disso, porque aqui é um estádio sensacional, torcida sensacional, então tô tentando desfrutar ao máximo. Artilharia, 10 gols, 2 gols agora, no antepenúltimo jogo, mais 2 jogos pela frente, o que esperar desses próximos 2 jogos para fechar com chave de ouro essa sua despedida do Palmeiras? Acho que nada muda. Nosso foco é sempre o mesmo, que é buscar a vitória, e a gente encara todos os jogos como se fosse uma final. E uma coisa que o Abel tem batido muito na tecla é que esses jogos que preparam a gente para o Mundial. Então, tivemos um jogo muito importante hoje, vamos lidar no primeiro tempo e no segundo, vamos ter mais um no domingo. Então, são jogos que preparam a gente para o que vem de maior, que é o Mundial pela frente. Então, acho que são jogos para a gente preparar bastante. Estevão, segunda-feira tem convocação para a Seleção Brasileira, você já foi avisado, novo técnico chegando, já foi avisado que você está na pré-lista, como é que fica toda essa expectativa? Estando na seleção, você também
também precisa um pouco mais de espaço, mais de confiança para demonstrar o seu futebol, jogando também nessa função? Claro, eu nem sabia que eu tava na pré. Não, também não sei. Tô perguntando se você sabe. Eu não sei. Porque, cara, eu tô tão emocionado que eu tô tentando o máximo ficar aqui no Palmeiras, sabe? Às vezes demora até um pouquinho pra sair do CT, porque tá acabando, mas meu foco é o Palmeiras. Mas se vier uma convocação, claro que é uma honra para todo jogador ter uma seleção brasileira, poder ajudar o país. Então, se vier uma convocação, vou estar muito feliz. Mas se não vier também, vou tentar desfrutar o máximo ainda desse restinho aí pelo Palmeiras. Domingo, Palmeiras e Flamengo, Verdão na liderança, 4 pontos de vantagem, pode abrir 7 pontos para o Flamengo. Você que está prestes a se despedir, é um jogo que você encara como final com a camisa do Palmeiras? Não só esse, mas hoje foi uma final pra gente, então o Abel sempre fala pra gente, todos os jogos são uma final, todos os jogos são decisivos e a gente tá encarando mais um jogo como se fosse uma final, que não mudou pra gente, porque a gente sempre busca a vitória, a gente sempre busca ter um resultado positivo, então a gente vai fazer o máximo para poder fazer isso aqui dentro de casa. Estevão, já perguntado do Mundial de Clube, já projetando aí, são mais 3 jogos aqui, depois o Palmeiras parte pro Mundial. Como é que você vê o Palmeiras chegando nessa sequência? Nação palmeirense, Palmeiras vencendo, né? A mídia discutindo a boa atuação que o Palmeiras teve mais uma vez, né? Sem sombra de dúvida, isso aí chama atenção. Abel Ferreira sempre mexendo na equipe, né? São 5, 4, 6 jogadores. Mas eu acho que o que conta é o desempenho da equipe que não tá caindo, né? Hoje contra o Ceará foi uma bela partida. No primeiro tempo, ok, deixou um pouco a desejar. Mas no segundo tempo dominou, poderia ter feito 4, 5 ali, né? E mais uma vez Estevão, né, sendo decisivo, né, sofrendo pênalti pela direita, fazendo o gol pela esquerda. É esse Estevão que o torcedor palmeirense quer ver, né? Ele flutuando ali na área, aos lados, no meio campo, né? Não ficando numa posição só fixa, né? Que inclusive, pessoal, Felipe Anderson, né, sofreu essa lesão muscular. A gente espera que não seja nada grave, né? E possa pelo menos estar recuperado para jogar o Mundial de Clubes, que é um jogador que vinha numa crescente muito grande, né? Mas a mídia está discutindo, né? Onde é que vai parar esse Palmeiras, pessoal? Palmeiras vem embalado, né? Vem embalado. Tem esse jogo decisivo aí contra o Flamengo no final de semana. Sem sombra de dúvida, Abel vai querer vencer esse jogo, né? Até porque o Palmeiras está engasgado com o Flamengo, né? Não consegue fazer bons jogos contra o Flamengo no campo do Palmeiras. Claro, teve essa vitória aí pela Copa do Brasil o ano passado, mas felizmente não deu a vaga ao Palmeiras. E todo mundo sabe que a hora é agora, né? O Palmeiras vem jogando melhor do que o Flamengo, vem mostrando desempenho. Então, sem sombra de dúvida, o torcedor está confiante para essa vitória, pessoal. E eu creio em uma bela vitória, né? Claro, nesse jogo aí contra o Ceará, era o único time, na verdade, eram os 2 únicos times que se enfrentavam, que os 2 eram de Série A, né? Para mim, era o confronto mais difícil. E o Palmeiras não tomou conhecimento, né? Fez 4 gols no Ceará e não sofreu 1. E poderia ter feito mais, pessoal. Vamos lá, poderia ter sido um 5, um 6. No jogo do Ceará poderia ter sido 2 e hoje poderia ter sido 4, tranquilamente, né? Estevão sofreu o pênalti, bateu o pênalti, o goleiro pegou, mas no rebote colocou a bola para dentro. Isso é oportunismo. Não se afobou na hora do rebote, né? E no segundo gol, um golaço, né? Gingou ali na frente do zagueiro, fez o gol, né? Flaco Lopes também deixando o seu gol. Infelizmente tá chegando a hora, a mídia discute aí porque tá chegando a hora, né? A hora de Estevão ir para o Chelsea, né? Depois do Mundial. Mas ainda vai ter o jogo do Flamengo, vai ter o jogo do Sport Cristal, vai ter o jogo do Cruzeiro, para depois ir para o Mundial, né? Então é como ele diz aí, né? Desfrutar desses últimos jogos aí. A gente espera que ele faça bons jogos, né? Inclusive, Abel tá rodando muito a equipe. Eu acho que muitos falam que o Palmeiras vai sentir muito a falta de Estevão. Ok, eu até concordo, né? Qual é o time do futebol brasileiro que não sentiria a falta do seu melhor jogador, né? Mas essas mexidas que Abel Ferreira tá fazendo, né? Diante de alguns jogos, são 6, 5, 4, sempre mexendo. Pessoal, isso é justamente para isso, né? O time, quando tá mexido, tá mantendo o mesmo desempenho, jogando com a mesma intensidade, o mesmo padrão de jogo. Então, sem sombra de dúvida, já pensando na saída de Estevão, né? E a mídia todo o Brasil encantada, pessoal. Encantada porque Estevão é esse cara fantástico que vocês viram aí, né?
É um cara, é um garoto, é um jovem, né? Muito se diz que ele não tá na lista de Ancelotti, não, eu só não sei porquê, né? Outros jogadores aí tá na lista de Ancelotti, né? Como Oscar, e deixar Estevão de fora. Eu acho que isso aí é uma piada para o futebol brasileiro, mas não é problema não. Deixa ele no Palmeiras que tem mais futuro, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.